Caros irmãos e irmãs, se vocês perceberem, o Evangelho de João não apresenta uma ceia. A instituição da Eucaristia se dá no lava-pés. Toda uma narrativa de João se dá no lava-pés. O Cristo, ele que veio de Deus, que se volta para Deus, sacerdote único, ele se coloca diante de uma grande missão, o serviço. E sendo este sacerdote único, como o padre Jaci bem colocou no início, que hoje celebramos, o dia da instituição do sacerdócio da Eucaristia, o Cristo nesse momento ele se coloca como o único sacerdote de Deus. E sendo o único sacerdote de Deus, ele se coloca a serviço. E quem era que fazia esse papel de lavar os pés? Em sua realidade, em seu período histórico, os servos. Por isso que Pedro jamais queria deixar que o seu mestre lavasse os pés. Então Jesus se coloca na posição de servo. E essa posição de servo choca os seus discípulos. Porque essa posição é daqueles que não valem nada para a sociedade. É daqueles que, na verdade, nem é contado na sociedade. Então Jesus disse: olha, Pedro, se tu não queres que eu faça isso, então tu não faz parte de mim. Isso é de uma tamanha importância, porque quando a gente observa a instituição da Eucaristia, nos questiona. Se eu, hoje, faço parte da Eucaristia, no momento que eu comungo, e que eu não faço o mesmo papel do Cristo, então eu estou fora do Cristo. Ser servo como Cristo hoje é se esvaziar-se de poder, de status, de garantias. É se esvaziar-se daquilo que não é humano. É se esvaziar-se daquilo que nós temos, que hoje essa sociedade tem demais: egoísmo. Se colocar no lugar do Cristo, na verdade, é a gente estar a serviço daqueles que estão à margem da sociedade. Imagina um político que está tão viciado no seu status, no seu poder, que não tem mais paciência de escutar os clamores do povo. Isso é lavar os pés. Parar para escutar aqueles que de fato eu estou a serviço. Imagina um pastor, um padre, um líder religioso, um diácono, que não tem mais a sensibilidade e a dor dos que sofrem, dos deprimidos, dos pobres, dos miseráveis, que não tem mais, não sente mais o cheiro das pessoas que sofrem, não faz parte de Deus. Imagine o professor que entra em sua sala de aula e não sente a dor dos adolescentes que hoje clamam por ser escutado, parar um pouco na hora do intervalo e sair nos corredores conversar com seus alunos. Não faz parte de Deus. Um médico que não olha para a cara do usuário, do paciente, que de cabeça baixa, não olha, e assim mesmo, não faz parte de Deus. Ser servo, querer imitar o Cristo, de fato, é se libertar de um egoísmo que o ser humano hoje está vivenciando de forma extrema. Um jovem de 25 anos entrar em uma creche e não ter piedade de crianças que não tem nada a ver nem com a história da sociedade e de forma mais brutal, não é humano. Não faz parte do Cristo. Comungar da mesa do Senhor exige de nós esse despojamento de poder, de status, de egoísmo, de individualismo. É se colocar a serviço do outro. Um homem que em casa exerce um poder machista a tal ponto de não respeitar a voz da mulher, dos filhos, das filhas, achar que ele é o único poderoso dentro de sua casa e ainda como se questionar, não está pronto para seguir o mestre, ainda está na posição de Pedro. A mulher que muitas vezes não compreende o esposo, os filhos, só porque ganham mais. É necessário fazer um questionamento neste dia tão importante do sacerdócio da Eucaristia.
ser sacerdócio, querer imitar o Cristo, é realmente fazer um compromisso, é despertar a vocação do amor, do serviço, para que essa sociedade realmente se transforme. Então, ser padre, ser diácono, ser um leigo que assume o sacerdócio, é realmente tirar dos seus pés os grandes saltos altos e poder se inclinar para escutar os que sofrem, para escutar aqueles que de fato estão precisando de ajuda, para ter os olhos e a sensibilidade de quando passar nas ruas ver uma criatura de 70 anos puxando aquele carrinho pesado e saber que atrás daquela história tem uma opressão e que precisa ser mudado. Olhar e ver jovens cada vez se destruindo, se matando nas drogas, nem sempre estão ali porque querem, mas é porque há uma história terrível. Então nós precisamos, a partir do evangelho de hoje, que é a instituição da Eucaristia, o lava-pés, nos questionar. Será que eu não estou precisando fazer uma mudança em mim? De um egoísmo, de um status, de um poder? Será que eu não estou precisando fazer um esvaziamento, um despojamento, para que este amor de Deus eu possa compreender e pôr em prática nos meus gestos e ações? Não é fácil lavar os pés dos outros. Não é fácil se ajoelhar e sentir o cheiro do outro e lavar os pés. Porque muitas vezes a gente pensa que está sendo submisso e não é. Como Heidegger vai dizer, o Dasein de Heidegger, né? Vai dizer, é compreendendo o outro, é estar no lugar do outro que a gente evolui. Essa sociedade está precisando. Então, que amanhã nós possamos compreender a opção de liberdade do Cristo pela cruz. Não foi porque Deus quis, mas foi pela opção do Cristo de estar juntos com os mais fracos, de estar junto com de estar junto com os pobres, de estar junto com aqueles que acusavam de pecadores, os cegos, os com deficiência, de estar junto com aqueles marginalizados. Por isso que ele foi à cruz. Foi a opção do Cristo. Por isso, mais do que nunca hoje, nessa sociedade polarizada, precisamos dar a nossa cara, precisamos dar a nossa opinião, precisamos transformar o nosso coração e o coração daqueles que têm ódio por preto, por pretas, por mulheres marginalizadas, por homossexuais, por aqueles que de fato estão na margem da sociedade, para que possam ver que é o amor aos diferentes, é o amor àqueles que estão precisando de um braço e de um joelho para mudar este mundo, para transformar o coração do outro, nosso e a sociedade. E assim nós vamos ser perseguidos, mas é na perseguição que o amor se constrói. Que esta Semana Santa, Padre Jaci, Diácono Zé, todos os paroquianos, todos nós, possamos refletir onde eu preciso mudar. Qual a cruz que eu preciso carregar para que essa sociedade se transforme e um dia a gente sonhe em um novo céu e uma nova terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.